Olá, sejam bem-vindos ao Escrever na Educação, e o assunto de hoje é o Comênios e a Didática Magna, que é sua obra principal na área de educação. Para entender um pouco do como foi que Comênios chegou nas concepções do que hoje a gente considera a escola moderna, a gente precisa primeiro entender um pouco da vida dele. Comênios nasceu na região da Boêmia, em 1592, de uma família protestante, uma família muito religiosa, dentro de uma comunidade muito religiosa. A família dele acaba morrendo muito cedo e ele é criado dentro dessa comunidade, sem muito afeto. Aos 16 anos, ele é encaminhado para uma escola, só que era uma escola muito rígida, baseada na memorização e na leitura dos clássicos originais, e muito violenta, porque usava muita palmatória, violências físicas mesmo. Ele fica muito desconfortável, realmente se traumatizou e não gostou dessa escola que ele foi. Depois ele segue para estudar teologia na Alemanha, posteriormente acaba indo também para a Holanda. A igreja de seus pais e a igreja que ele segue durante toda a sua vida é a igreja dos Irmãos Morávios. Isso gera muita influência no trabalho dele, porque é com base nessas concepções religiosas que ele começa a desenvolver a didática. Então, por exemplo, nessa igreja há uma necessidade muito forte de conhecimento, no sentido de que eles acreditavam na interpretação direta da Bíblia e que pelo conhecimento você chegaria a Deus. Então havia uma necessidade de escolarização das crianças para que elas pudessem ler a Bíblia, pudessem interpretar e pudessem chegar a Deus. Apesar de ser uma parte da igreja protestante muito pacifista, contra a guerra, contra a pena de morte, eles foram muito perseguidos pela igreja católica e acabaram se dispersando, e nessa dispersão eles fundaram muitas escolas e o Comênios sempre muito próximo disso. Ele também vira adepto do milenarismo. O milenarismo é a crença de que Jesus vai voltar para a Terra e, quando isso acontecer, ele vai instalar um reino de 1000 anos e os humanos precisam estar preparados, tanto intelectualmente quanto moralmente, para essa chegada de Jesus e para poderem frequentar esse reinado de 1000 anos. E é por essa necessidade de educação que o Comênios vai promover a universalidade e tudo mais que era necessário de acordo com suas crenças. Alguns dos princípios fundamentais que vão guiar a obra do Comênios na educação começa com a universalidade, ou seja, ensinar tudo a todos. Não só aqueles de origem mais rica, e não só os meninos, a todos mesmo, todos deveriam receber o mesmo ensino. E esse ensino deve ser baseado na natureza. A natureza é simples, é lógica e é harmônica. Então, a educação deve seguir sempre esse mesmo padrão. Tanto que em seu livro as analogias com a natureza são muito fortes. E o conhecimento deve sempre, assim como na natureza, partir do simples para o complexo. Ou seja, a educação deve ser gradual e graduada. No sentido que, à medida que os alunos vão aprendendo, eles vão chegando a coisas cada vez mais complexas gradualmente. Diferente do que às vezes acontecia naquela época, que era a colocação dos clássicos originais para crianças que às vezes não conseguiam. E o Comênios vai contra isso, dizendo que tem que ser gradualmente. Também tem 3 princípios que guiam a educação dele, que é a sabedoria, a virtude e a piedade. Ele também vai defender que o conhecimento deve ser adquirido por meio dos sentidos. Não só de ouvir o professor ou ouvir alguém, você enxergar, falar, tocar. Então, sempre essa interação com o meio, que também era uma novidade para a época. O ensino também é visto como uma responsabilidade do Estado, que deve prover os seus cidadãos, independentemente de qualquer fator externo, todos os cidadãos devem ter direito a essa educação que deve ser oferecida pelo Estado. A didática magna, o livro em si, é um tratado, é marcado muito pela ousadia. Ousadia porque ele diz que vai ensinar tudo a todos de maneira simples, rápida, sem sofrimento, e é um método justamente isso, universal, no sentido de que onde quer que a pessoa esteja, qualquer que seja a situação, esse método vai funcionar. E ele vai identificar que o problema na educação daquela época era que
os professores, os preceptores não tinham nenhum tipo de método. E essa falta de método gerava a dificuldade de aprendizado nas crianças. E com o método que ele estava propondo, todas as crianças poderiam aprender. O método ele é simultâneo, ou seja, um professor ensina muitos alunos, e isso é muito importante, porque naquela época o ensino era muito individualizado. Ele vai dizer que o professor, quando ele ensina um aluno por vez, gera bagunça e perda de tempo. Então, agora, um professor vai ensinar a todos e o professor, por exemplo, ele não pode interagir individualmente com o aluno. Até as perguntas elas devem ser feitas na frente de todo mundo. E ele vai também rebater algumas críticas quanto às necessidades individuais e tal. Ele vai desenvolver um método, por exemplo, com uma espécie de monitores que vão auxiliar também diversos grupos. Apesar de não poder ter a interação direta do professor com os alunos, tem também os monitores e tudo mais. Ele também vai estabelecer um currículo comum, ou seja, existe uma série de coisas que devem ser ensinadas para qualquer pessoa em qualquer lugar. E esse currículo ele deve ser simples, sem excessos, para não distrair o espírito da criança, como ele vai colocar, e para que esses princípios sejam consolidados. Uma novidade também é a adequação do conhecimento às crianças. Entender que a criança pensa diferente, que ela tem um comportamento e uma maneira de ver diferente. Ele vai, então, adaptar os materiais, ele cria manuais, adaptações dos clássicos, que seriam mais adequados às crianças e que facilitariam, então, seu acesso. Os conhecimentos eles devem ser aplicáveis, ele vai sempre colocar que não pode ser esquecido, não pode ser levado pelo vento quando o aluno sai, então esse conhecimento ele tem que ser útil para o estudante. E uma das grandes novidades, enfim, que ele coloca é que, como esse método é universal e funciona para todos, os professores eles devem ser ensinados a ensinar neste método. Porque se todos os professores aprendessem esse método perfeito, a educação seria então perfeita e impediria que os professores fizessem coisas que ele considerava erradas. E essa padronização geraria o crescimento e então as crianças estariam preparadas intelectualmente e moralmente. Então é basicamente isso. Espero que tenha dado uma boa introdução no pensamento do Comenius, porque ele é muito importante para a concepção moderna de educação. Muitas das práticas que ele descreve na didática máquina são práticas que a gente ainda vê hoje em dia. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, observação, pode colocar nos comentários. E se quiser mais vídeos sobre educação, é só se inscrever no canal.